Olá, boa tarde a todos. Vocês. Oi, Bia. Tá me escutando? Oi, gente, boa tarde. Todos me escutam? Ah, me escutam. Ai, que bom. Maravilha. Esperar o pessoal entrar. Esperar um minutinho aí só para aquecer a galera. Ah, o meu convidado já tá aqui. Que maravilha. Aí sim. Que bom. Já vou daqui a pouquinho já vou chamá-lo. E eu tô super ansiosa por esse bate-papo. Maravilha. Vamos lá. Só mais um pouquinho para o pessoal já começar. E aí a gente já dá o pontapé inicial. Tô muito feliz com essa semana, gente. Ai, que lindas. Tô adorando. Só gente bonita aqui, hein, meu? Nossa, que bacana. Agora eu vou, hein? Agora eu vou. Tudo bom, gente? Eu sou Simone Vilegas, sou coordenadora do Museu da Energia de Salesópolis e essa semana eu vou estar aqui com vocês numa maratona de lives em comemoração ao Dia do Rio Tietê, né? Para quem não sabe, amanhã, dia 22 de setembro, é comemorado o Dia do Rio Tietê, esse rio tão querido, né? Tão importante economicamente, culturalmente aqui para o nosso estado, né? Para o estado de São Paulo e também para o Brasil, né? É o maior rio paulista. Eu tenho um carinho todo especial por ele, eu já vou contar, tá? Mas eu tô muito feliz, são 4 dias com super convidados, né? Profissionais assim que eu sigo, que eu admiro e eu tô muito feliz por estar aqui com eles. Hoje é uma pessoa fantástica, que há muito tempo eu queria bater esse bate-papo e eu tô ansiosa para falar com ele, mas vamos lá, né? Por que a gente resolveu fazer essas lives, né, em comemoração ao Dia do Rio Tietê, né? Para quem não conhece, o Museu da Energia de Salesópolis, ele está localizado no município onde nasce o Rio Tietê, né, que é Salesópolis. Então, a nossa, assim, o museu ele já é bem íntimo, né, do rio. O museu também está inserido na área da centenária usina hidrelétrica de Salesópolis. É a primeira usina hidrelétrica no percurso do Rio Tietê, tá? Então, a nossa ligação, assim, eu posso falar que eu considero o Rio Tietê um colega de trabalho. Eu tenho o privilégio de estar com ele todos os dias, né? Eu escuto ele, eu contemplo, eu consigo perceber a sua força, né? Com a geração de energia, a gente vê o quanto ele é forte, o quanto ele é resistente e o quanto ele é importante, né? Então, para nós do Museu da Energia é uma honra estar aqui hoje e durante a semana batendo um papo com super profissionais e falando um pouquinho dele, né? Então, vamos lá. Eu vou chamar o meu convidado para a gente conversar um pouquinho mais, né, sobre esse rio que percorre quase, né, 1.100 quilômetros. Aqui na nossa região ele é chamado de Rio Teimoso, porque ele nasce a quase 22 quilômetros, né, do oceano. Né? Ele está assim, em linha reta, ele poderia ir lá pro oceano, mas aí ele olha aquela Serra do Mar e fala, ah, não, vou seguir outro percurso. Eu quero desbravar esse estado de São Paulo. E aí ele vai percorrendo, sobe, né, vai embora
que passa pela capital, passa pelo interior. Então, é um rio assim que a gente tem muita história, né? Muita coisa bacana para contar. E hoje, como eu estou falando, né, gente, o meu convidado, ele é uma pessoa que eu sigo ele há muito tempo, antes mesmo do pessoal falar de seguir, né? Falar, vou seguir, vou seguir. Eu já seguia ele, né? Ele é isso aí na época acadêmica, na minha época, assim, quando eu fui escolher minha profissão, né? Eu sou engenheira ambiental e sanitarista. E logo nessa época eu já escutava muito desse meu convidado. Então, e eu já o admirava pelos projetos e por todo o trabalho que ele desenvolve, né? Eu vou chamar aqui o Mário Mantovani. Só que calma aí, antes, deixa eu só falar, né? Eu vou falar só um breve, um resuminho de quem é Mário Mantovani. Mário Mantovani é geógrafo, especialista em recursos hídricos e ambientalista, um amante da natureza que trabalha em prol do meio ambiente há quase 40 anos, na Fundação SOS Mata Atlântica desde 1991, coordenou a maior campanha de mobilização em prol da despoluição do Rio Tietê e, posteriormente, o Núcleo União Pró Tietê. É responsável pela criação da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente e pela implementação de consórcios intermunicipais de meio ambiente. Desenvolveu vários projetos e campanhas e atualmente é diretor de políticas públicas, atuando em prol do fortalecimento da Frente Parlamentar Ambientalistas e das frentes parlamentares estaduais da Mata Atlântica e fomento aos planos municipais da Mata Atlântica. Que honra! Bora lá, deixa eu encontrá-lo aqui. Guardando o Mário Mantovani. Ah! Tamo junto! Que legal! Que alegria! Eu é que agradeço. Ai, gente, eu não posso parecer que eu tô tietando, né? Deixa eu ficar mais todo séria. mundo pode tietar hoje, amanhã, todo mundo. Né? Olha lá, ficou meio tietando, tietê. Legal. Ai, que delícia, bacana. Mário, obrigada. Estou tão feliz de você estar aqui com a gente. Em casa com esse Nossa! pessoal. Hoje, Ai, que bom, Mário. Hoje, dia Sim. da árvore, comemorando duas coisas importantíssimas, né? E uma reação muito boa da sociedade com relação aos temas ambientais. Agora mesmo no STF, no Supremo Tribunal Federal, está tendo um debate aí para discutir a situação do Brasil, que está assassinando o meio ambiente. Tudo que você aprendeu na universidade, que eu, trabalhando desde os anos 70 com esse tema ambiental, né? Meu primeiro trampo foi para falar da Conferência de Estocolmo, olha só, como ambientalista, já lá 40 e tantos anos atrás, e a gente vê agora, em pleno século XXI, negacionismo da ciência, um retrocesso tão grande. Então, eu acho que essa campanha do Tietê ela mostra que é possível a sociedade se unir, reagir e a gente fazer a diferença. É isso que a gente está aqui junto agora. Com certeza. Obrigado. Com certeza. Eu é que fiquei mais, Mário. Nossa, você até já deu um pontapé inicial, né? Que eu ia até perguntar para você, né? Para você, eu fiz uma breve apresentação. Aí eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais, né? Se apresentasse, questão só profissional e contasse sua ligação com o Rio Tietê. Eu conheço e sei o quanto é ali, ó, juntinho. Legal. Não, histórias muito boas. A minha escolha de trabalhar com rios vem desde criança, quando eu fazia minhas navegações pelos rios do interior, eram expedições que a gente fazia, e essa paixão pelos rios. E logo isso a gente está falando lá para quando eu era criança, faz bastante tempo. Estou com 65, imagina. Mas depois dentro da universidade, quando a gente estava ali enfrentando a ditadura, eu fiz PUC nos anos 70, imagina, fervia, né? A questão política. E ali, fazendo geografia, eu trazia essa questão já da proteção dos rios, que era muito importante. E vou trabalhar, antes de começar a trabalhar com o Tietê, aliás, o que me trouxe para o Tietê foi uma espécie de desobediência civil que a gente fazia na época, questionando
a forma de gestão de água, né? Que naquele momento, e você vê aí, tem a experiência de ser a nossa primeira usina hidrelétrica. Os rios eram vistos como geração de energia, como se faz hoje, mas hoje é com um viés muito pior, porque hoje você não considera, por exemplo, a importância da função ecológica do rio, que antes a gente não conhecia, hoje se conhece, e olha o desastre do Pantanal aí, com aquelas barragens que seguraram a água e a gente não tem água no Pantanal hoje. Então, erros gravíssimos, com inclusive pequenas centrais hidrelétricas, coisa que para a gente era praticamente a fio d'água, mesmo estando aí na cabeceira de um rio. Mas aí o que acontece? A gente começa um movimento no interior de São Paulo, no afluente do Rio Tietê, lá no Rio Jacaré-Pepira. E a gente faz um negócio chamado Consórcio Intermunicipal de Proteção de Bacias Hidrográficas. Até então ninguém falava nisso. Estou falando em 84, 86. E depois vamos fazer o consórcio do Rio Piracicaba e consórcios de rios em vários lugares do Brasil. Tudo isso para discutir uma legislação de água. Tanto que em 91 a gente começa a discutir aí a lei de São Paulo. Aliás, começamos a discutir em 89, 90. Em 91, São Paulo tem a lei de água e o Brasil só em 97. Mas esse movimento fez uma grande efervescência. E a boa notícia é que apareceu o jacaré e não fui eu quem coloquei, eu nego, né? Esse jacaré que apareceu aqui em São Paulo fez com que as pessoas descobrissem o rio na cidade de São Paulo. Estavam acostumadas com o esgoto. E foi a maior campanha da história de rios no Brasil, não tem outro tamanho, né? E aí eu venho para a SOS Mata Atlântica, eu já conhecia a SOS, já estava lá no dia que nasceu a SOS, nós estamos comemorando hoje aí 34 anos, estava na Ilha do Cardoso, e a gente vem para esse movimento, que foi uma das coisas mais impressionantes que o Brasil e o mundo viu. Tanto que a gente já vai para a Eco 92 como uma grande organização de mobilização. E daquilo para hoje, de tantas histórias, amanhã nós vamos estar entregando os dados da qualidade da água do Rio Tietê. Nós vamos entregar aí, vamos ter jornal Bom Dia Brasil, Bom Dia Tudo, como todo ano a questão do Tietê chama atenção. A Malu amanhã vai estar apresentando, com o Edson, do Trata Brasil, várias outras pessoas, trazendo não só aquela coisa de ongueiro, de mobilização, mas resultados técnicos, né? Isso nos credenciou a estar em todos os fóruns mundiais da água, isso nos credenciou a estar nos comitês de bacia. Eu fui talvez o primeiro presidente de comitê de bacia do Alto Tietê como sociedade civil, né? Então, nós fizemos história com uma bela campanha do Tietê. E o melhor, não roubaram a grana do Tietê, que estava lá prevista num projeto de 30 anos, do jeito do projeto de despoluição, um projeto que era o que dava para aprovar naqueles anos e que agora a gente pode começar a fazer valor agregado nessa história. Então, nós temos aí muitos indicadores e uma bela história para contar. Sim, sim, sim. Eu até ia dar continuidade. Deixa eu só, não sei se o Mário tá me ouvindo, Mário? Eu achei que tinha dado uma parada. Muito bem. A gente, né? Tá perfeito. Então tá jóia. Então, aqui em Salesópolis, né, a gente, né, é onde nasce o Rio Tietê, então essa ligação ela é muito íntima, né? Acho que os munícipes acompanharam todo um processo, né, aqui na região, né? Isso em 88, né, foi criado o decreto da criação do Parque Nascentes do Tietê, né? E a área onde ficava a nascente era uma propriedade particular, né? Dona E aí Terezinha. a gente... Isso mesmo, a Dona Terezinha. E com o apoio da Fundação SOS Mata Atlântica, vocês conseguiram desapropriar essa área para protegê-la, né? Então, assim, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho desse processo, né? Como foi, que eu acho que é muito importante, né? As pessoas saberem. Foi uma iniciativa muito louca, porque a gente queria fazer uma coisa que marcasse, né? Naquele momento, além daquele baita movimento que a gente fez em São Paulo, mais de 60 artistas. Hoje a gente vê um ou outro desses artistazinhos assim, nós éramos só artistão, né?
de Rita Lee, todo mundo junto, pelo Tietê. Foi talvez a maior história, o Sesc, quem tocou isso, com o professor Danilo. Fizemos até uma espécie de uma ópera do Tietê, com 3.000 pessoas no AMB, transmitido pela cultura, foi lindo. E aí faltava um elo para ligar com a região. Aliás, 2 elos que a gente fez. Um deles foi a nascente do Rio Tietê. Eu consegui um patrocínio de uma empresa, era a Dixie Toga na época, que colocou o dinheiro para a gente comprar. Qual que era a dificuldade? A dona Terezinha sabia desse decreto, o Estado nunca indenizou ninguém, continua ruim para indenizar quem é desapropriado, né? E isso era um medo, um pavor que tinha a família com relação à propriedade, a única que tinha, aliás, uma situação muito difícil da Terezinha com o marido, com as crianças e tudo mais, né? Aí de Salesópolis. Então, nós fizemos uma coisa Sim. legal. Nós propusemos à dona Terezinha, eu fui comprar uma casa para o Helder Vu, que o vô ajudou a construir aí a nossa usina, né? Nós fomos, Sim, sim, isso mesmo. nós fomos procurar uma casa para ela que ela pudesse morar e uma outra que ela pudesse alugar e ter mais rendimento do que ela tinha com relação àquela propriedade. Então, a gente pensou arrumar a vida dessa família com essa iniciativa. E, a partir daí, nós fizemos uma proposta de plano de manejo, a gente fez um processo de recuperação da nascente, fizemos um trabalho muito legal e demos emissão de posse da propriedade para o Estado, que não teria condição de pagar. Tanto que a gente só recebeu isso depois de quase 15 anos, com uma correção picareta ainda, né? Mas o que interessava é que isso se tornasse um patrimônio de todos os paulistas, de todos os brasileiros que vivem em São Paulo. Então, foi uma história muito bonita, tanto para a gente quanto para a família, de fazer um marco na história do Tietê, como foi a nascente, depois como foi o Parque do Tietê, com o Museu do Tietê, e a gente, com o museu, é importantíssimo, eu adoro essa história de museu, porque é a memória de um país desmemoriado que a gente tem. E uma outra coisa bem bacana que a gente conseguiu foi depois de começar aí na barragem, né, grande aí, nós começamos a fazer o primeiro reflorestamento da SOS. Hoje a SOS tem mais de 40 milhões de árvores no chão, mas o nosso primeiro trabalho de restauração foi em Salesópolis, aí na beira, né, da Ponte Grande, que foi muito bacana, um trabalho legal de envolvimento da comunidade, de plantios. Então, só notícia boa, dá até gosto lembrar desse tempo. Era muito mais fácil fazer meio ambiente do que com essa turma jogando contra hoje. Pois é, e o pessoal aqui lembra muito disso, viu? Nossa, às vezes, né, a gente conversa com a turma e eles sempre é isso. Então é por isso que eu admirava muito e admiro o seu trabalho por tudo que o pessoal conta, né, da gente conversar aqui e ver o quanto foi a luta, né, para fazer algo bom, né? Então isso é bem bacana, é importante. E Mário, deixa eu só, eu achei, né, lendo né, pesquisando, lendo, a gente, né, associa muito, eu como engenheira ambiental, educadora ambiental, é muito comum, né, a gente sempre associar a qualidade, a quantidade a qualidade da água e a quantidade de água com a cobertura florestal, a preservação da cobertura florestal. E aí eu tenho uma curiosidade, né? Como que o tema água ele foi inserido na SOS Mata Atlântica, né? Sim, se você puder contar para a gente como que isso começou. Legal, vou contar sim. E a Márcia, que é de Mogi, está aí presente. Ei, Rota, beleza? Ah, que Aliás, Mogi legal. inteiro. Você, nessa época, eu ia muito na universidade aí. Eu falava lá na Universidade de Brás Cubas, nas outras universidades. Que coisa genial. A gente fazia aquela mobilização e tinha a Universidade de Mogi fervendo com a campanha do Tietê. O abaixo-assinado ganhou muita força aí com essa turma e agregou muito valor. Na realidade, para a SOS, a gente sempre associou muito a questão da Mata Atlântica, né, com a produção de água. Sempre a gente fala, Sim, serviços ecossistêmicos, uma das coisas mais importantes é a produção de água, a fertilidade do solo, a questão do clima.
todas elas associadas, né? Você não faz um trabalho igual a SOS só para dizer, ó, não toque nessa árvore, né? A gente faz esse processo muito bacana. Nesse momento, a gente traz a questão de água. Eu tinha, com essa campanha, na Eco 92, a gente conheceu um monte de gente boa lá, que tinha de todos os países do mundo. Eu conheci um trabalho que era de Berkeley, eu já vinha fazendo um estudo com eles antes, e aí eu tinha estado, né, eu fiz um programa, na minha formação, de especialização em manejo de bacia, conservacionistas de bacia hidrográfica. Olha que legal. Não é só o manejo da bacia, mas era com questões conservacionistas. E a questão de restauração era muito forte. E quando estava com esse pessoal que chama International River Network, que é uma organização muito forte, está no mundo inteiro, ajuda muito nas brigas contra as hidrelétricas que destroem, como na Amazônia, eu conheci um trabalho que eles faziam de monitoramento de água, né? Um trabalho muito, muito forte desse monitoramento com a sociedade civil. Eu tinha conhecido Chesapeake Bay, uma experiência fantástica de restauração, várias dessas experiências, e na Eco 92 eu reencontro esse pessoal e trago para a SOS. Eles já tinham me contratado em 91, a gente vai para a Eco 92 com o nosso caminhão de análise de água, que era um laboratório que muitos anos depois nem órgãos ambientais tinham, né? E a gente vai para tantas dessas atividades já com aquela ideia de estar implementando esse trabalho que a International River Network fazia. Então, a gente já estava aqui iniciando o trabalho de monitoramento, por isso o nosso laboratório móvel, por isso a gente tinha já uma estrutura de monitoramento para dar suporte àquela informação que as crianças traziam. Esse trabalho teve tanto sucesso, não só na SOS, hoje nós temos 300 grupos de monitoramento de água no Brasil, todo ano, todo dia da água, a gente traz os dados do Brasil. Nós conseguimos uma repercussão tão grande nisso que a SOS depois incorporou o tema água nas suas atividades. Isso foi, para mim, uma grande alegria de ver. E como pôde casar? Hoje, das nossas 4 causas, a água está ali com a questão da restauração florestal, com a lei da Mata Atlântica e com as unidades de conservação, né? Então, era um momento muito especial. O elo disso tudo é a participação da sociedade civil. Essa campanha, se tem uma marca, é como a história da SOS, com essa bandeira aqui, estão tirando o verde da nossa terra. E a lei da Mata Atlântica foi sempre esse canal que a gente criou entre a sociedade e entre a participação, o envolvimento, e a gente consegue casar ciência, a gente consegue casar a questão da informação, da mobilização, tudo nesse tipo de projeto. Então, foi assim que a gente começou a incluir água nos temas da SOS Mata Atlântica. Boa pergunta, Que gostei. maravilha! Até me lembrei. Nossa, que maravilhoso, né, gente? Que bom. E hoje, assim, né, se puder me contar um pouquinho, qual o real cenário dessa cobertura florestal ao longo do Rio Tietê e, em especial, aqui a nossa região, né, que é o Alto Tietê? Você saberia me dizer, Mário? Bom, é uma situação crítica. Eu não contei a melhor parte, agora eu conto essa da questão florestal. Né? Nós começamos trocando latinha de alumínio, foi a primeira campanha do Brasil por árvores. E a gente vai fazer uma parceria com a FENSA, com os parceiros, e a gente vai fazer os plantios de árvores aí. Ora, a realidade da Mata Atlântica, aqui para a gente na região metropolitana, é uma realidade um pouco diferente do interior. No interior, a cana entrava até dentro dos rios, né? Nós temos um problema gravíssimo ainda, até hoje, em muitas das represas, né? O rio é completamente represado, né? Manejo ruim, por exemplo, da abertura de comportas, e a gente tinha um processo muito forte do interior de fosfato, que vem dos adubos. Então, aqui em São Paulo, um problema seríssimo de fosfato com detergentes, né? Que a gente depois vê aí uma empresa que é nossa parceira, como
o pessoal que hoje tirou do detergente, né, o produto, e isso é importante dizer da IP, porque as grandes multinacionais ainda não fizeram. A IP fez isso, que é uma empresa familiar, né? Então, a gente tinha uma carga muito grande de fosfato aqui em São Paulo e uma carga no interior. Isso fez com que a gente tivesse uma qualidade de água muito ruim. Qual era a nossa solução? Começar a restaurar margens de represa para que não viesse essa contaminação do adubo, não viesse a contaminação do veneno, né? Proteger os rios e córregos, um pouco daquela experiência que a gente tinha com o Rio Jacaré-Pepira e o Rio Piracicaba e o Sorocaba, que também depois virou um consórcio, né? Ou o próprio Rio Batalha, que são os principais afluentes do Tietê, que viraram um movimento de fazer mata ciliar para garantir qualidade da água, né? Então, o processo de restauração foi muito forte. Nós temos muito pouca cobertura florestal, já lá de Sorocaba falou nele, o cara aparece, né? E isso fez com que a gente acordasse para uma realidade. Como é que está a bacia? A bacia estava extremamente degradada, sem a cobertura florestal. Depois, quem quiser ver, vale a pena só entrar na SOS, no Aqui Tem Mata, e ver cada cidade o quanto tem de mata. Hoje, nós temos no interior um problema muito grande. As grandes propriedades, elas não têm o cadastro ambiental rural validado com a recuperação, né, que é fundamental essa recuperação, principalmente nos seus planos de recuperação ambiental. Olha quanta oportunidade profissional. Para poderem restaurar o déficit de APP e reserva legal aqui no estado de São Paulo, o trabalho que a SOS acabou de lançar, mostra até 50% de déficit nessas grandes propriedades que estão lá na região oeste de São Paulo, já de Itapura para cá, contando, né? A gente tem um exercício muito grande para fazer. E a SOS está fazendo um trabalho muito lindo com a AES Eletropaulo de recuperar as margens das barragens da Eletropaulo, da AES, igual fez a Itaipu, por exemplo, que tem hoje talvez o maior corredor de biodiversidade que eles fizeram a partir das margens do lago. Mais ou menos alguma coisa parecida. Então, hoje, a gente tem um pouco daquela experiência, e eu disse que o melhor que eu ia contar era a história do Rodrigo Agostinho, lá de Bauru, com 14 anos, né, a gente começou aquela história da lata, trocar lata por árvore, e o Rodrigo inventa um negócio chamado Clique Árvore. Olha que coisa. Ele estava lá no Vidágua, já plantando, junto com o pessoal de Penápolis, os trabalhos que a gente fazia no interior, e ele traz uma história lindíssima, que foi essa de milhares de pessoas plantando, e a partir daí a gente não parou mais. Hoje a gente está fazendo esse trabalho, como eu falei, né, na beira da represa lá a gente está no interior de São Paulo, Promissão, várias dessas regiões aí. Então, as histórias elas vão se juntando, mas são histórias do bem, né? É uma conspiração do bem a favor da natureza, a favor da vida, a favor de não ser excludente, como é a sociedade hoje, de buscar entender que tratar o esgoto em São Paulo não é para as pessoas nadarem na marginal ou ter um rio Tâmisa, é para não ter doença. É o que a gente está pensando. Talvez hoje, amanhã, essa conversa com o Edson, do Trata Brasil, mostra um pouco disso. O nosso esforço, por exemplo, na SOS, para não ter mais rios de classe 4. Né? Não tem mais sentido no século XXI isso. Então, todas essas perguntas elas vão se encaixando, você viu? Da nascente, da campanha, do monitoramento de água, da restauração florestal, do trabalho de monitoramento com o Atlas. Ou seja, a SOS teve, nesse processo, um catalisador de tantas ações em defesa do meio ambiente, em defesa da vida. Sim, sim. E olha, uma das coisas assim que eu acompanho, e até agora, né, por conta dessa live, eu estava dando uma olhada, e eu acho assim, até uma dica que eu deixo para vocês que estão aqui, né, nos assistindo. Eu estava lendo o relatório Observando o Tietê de 2019, aí eu já estou sabendo que amanhã vocês vão lançar, né, vai sair os novos dados, né, um webinar às 18h30. Já me inscrevi, já fiz minha inscrição lá, já vou acompanhar. E o relatório de 2019
ele indica que foram registrados 163 quilômetros, né, de mancha de poluição no Tietê, né? Para quem não sabe, gente, lembrando, né, que esse relatório, ele mostra a evolução dos indicadores de qualidade da água na bacia hidrográfica do Rio Tietê. São 102 municípios monitorados, né? E assim, uma coisa que eu gostaria que você pudesse passar para quem aqui tá ouvindo a gente, né, está assistindo, quais são os principais fatores que contribuem para esse resultado, né? Lembrando também que o de 2018 eram 122 quilômetros, né, de mancha de poluição, e esse de 2019 foram 163, né? Então, se você pudesse passar para a gente o que está contribuindo. Foi né? um dos desdobramentos do monitoramento de água. A gente precisava de indicadores, né? Está melhorando ou está piorando? Sim. E não dá para você olhar aqui na região metropolitana. Na região metropolitana são 20 milhões de pessoas jogando esgoto, né? E até ficar pronto, cada interceptor, cada coletor tem prazos. Isso vai ser entrar numa estação, vai ser tratado. Então, a gente precisava de ver se aquele pouco que foi tratado aqui, por isso a importância de se analisar o rio todo. Não adianta você olhar a região metropolitana ou um projeto como Pinheiros, olhar só o Pinheiros. Você não vai ter ideia. O conceito de bacia é a integralidade, é o conjunto Sim. de tudo que acontece. Não adianta aqui estar bem, o Sorocaba não está bem, o Piracicaba, se não melhorar, não melhora o rio. Então, é um contexto de águas de São Paulo que os comitês de bacia resgataram. Ora, essa história da mancha foi uma história bem interessante, porque a partir daqueles parâmetros físico-químicos e de percepção que a gente tem no programa de monitoramento dos rios, com o nosso kit de análise de água, a gente percebia, né, sinais que são bem interessantes. E essa história da regressão da mancha de poluição apontava algumas coisas. Conforme se aumenta o tratamento aqui em São Paulo, né, ou na estação de Barueri, ou na estação do Parque Novo Mundo, ou na estação da Zona Leste, ou até mesmo naquela que a gente tem aqui próximo, que é a do ABC. Então, conforme vai aumentando o processo de tratamento, menos esforço o rio faz para fazer sua autodepuração. Lembra que até a campanha do Tietê, todo o processo de depuração natural do rio, ele ganhava uma escala muito grande quando ela chegava ali, entre Pirapora do Bom Jesus e até Salto, com aquelas várias quedas e remoção, as cachoeiras, as corredeiras, faz com que Sim. tivesse uma remoção de DBO muito grande. Como a gente trata de um rio de muito esgoto, a redução do DBO era necessária, porque senão ele não tem a capacidade de você olhar, por exemplo, como a gente vê em Barra Bonita, que você vê um rio completamente distinto. E quando a gente fala que aquele é o Tietê, as pessoas às vezes até duvidam, principalmente que é de São Paulo. Fala, como? Esse rio está tão limpo, tão bonito, tão azul assim. Mais ou menos azul. Época como essa agora, as algas tomam conta. Mas a ideia é justamente essa, é diretamente proporcional. Mais tratado aqui, menor a mancha de poluição percebida mais adiante, né, nesses 1.100 quilômetros de rio. Então, esse é o grande trabalho que a SOS fez. E como a gente escolheu, por exemplo, estão tirando o verde da nossa terra, ou quando com a Márcia a gente conta dos dados do Atlas, associa, perdemos tantos campos de futebol, um jeito de dizer para a sociedade que está melhorando é dizer, olha, a mancha de poluição está diminuindo. Então, são formas de comunicar, mas com muita responsabilidade e dados concretos, para que a gente possa afirmar esse tipo de coisa, usando uma metodologia própria. Sim, não, e maravilhosa, viu, gente? Eu super recomendo esses relatórios, acessar mesmo o site, né, que nem você falou, da SOS, para verificar, tem muita coisa boa para quem está, né, tá gostando, tá querendo se aprofundar um pouco mais, vale muito a pena. Esse relatório, nossa, é fantástico de você acompanhar, você pegar dos anos anteriores e ir acompanhando, isso é bem bacana. E lembrando, né, que amanhã sai o novo
os novos dados, né? Vocês vão colocar amanhã a SOS, já estou fazendo um jabá, já estou passando aqui, mas não, é muito importante, gente, isso é um material muito rico, né? Eu acho que vale a pena a gente se informar, né? E até falando, dando continuidade dessa vale a pena se informar, esse momento que hoje nós estamos vivendo, né? Um momento de pandemia, a gente fica, né? Eu já escutei diversas opiniões de profissionais, e uns falam uma coisa, outros falam outra, e aí hoje é uma coisa bem pessoal, eu queria perguntar isso para você. A seu ver, essa pandemia, Mário, ela é positiva ou ela é negativa em relação ao meio ambiente? O que você está sentindo assim? As pessoas elas estão em casa, estão se conscientizando? Você está sentindo que as pessoas estão pensando mais, né? O que você espera desse novo mundo, né? Desse novo mundo pós-pandemia? Eu acho que não tem o novo, né? Tem gente que chegou atrasado, essa que é a história. A gente que trabalha com Boa. isso, a gente já sabia disso, já há muito tempo. Eu acho que assim, primeiro, reconhecer que é mais uma disfunção da natureza quando a gente tem uma pandemia como essa, né? Da mesma forma que tem chikungunya, que tem todas essas outras doenças que são originárias de um mau manejo da natureza, de uma má relação que a gente tem com a natureza, né? Só que era uma coisa assim, quando acontecia, isso aqui é lá na África, isso aqui é lá na China, né? Nós estávamos falando de alguma coisa como uma guerra, talvez, que acontece num outro continente, numa outra situação, com as pessoas sofrendo, e a gente estava olhando longe. Essa pandemia muda tudo, porque ela foi global de verdade, uma pandemia com a definição de pandemia, né? Ou seja, em dias ela sai da China e toma conta do planeta, né? Isso mostra alguma coisa assim, que ela foi muito mais forte que exércitos como o americano, de trilhões de dólares, que pode fazer guerra onde quer, com super aviões e bombas, não conseguiu evitar tantas mortes nos Estados Unidos, mais do que todas as guerras que eles participaram, né? Então, a gente percebeu o seguinte, um vírus que não tem nem como notar, né, acabou fazendo uma parada do mundo. Precisava fazer essa parada. A questão do consumo, que é gravíssima, muito do que a gente está vendo dessa crise hoje, né, do meio ambiente, a crise ambiental, é pelo consumo, a questão do próprio clima, né? Ainda usar esses combustíveis fósseis, ou seja, nós temos que dar uma repensada no planeta. E a gente tinha tudo que era de inovação, de tecnologia, muito em escalas pequenas, assim, vamos fazer aqui para ver como é que dá tal. E o que a gente percebe agora é que essas inovações vieram para ficar, tanto quanto aquelas que as inovações tecnológicas trouxeram, né? O fato de você hoje poder chamar um carro pelo seu aplicativo, ou você ver onde está um evento, coisa desse tipo, nós vamos ter isso agora cada vez mais presente na nossa vida, né? Fazendo essa relação com as tecnologias. Olha, um Airbnb destruiu a maior cadeia de hotéis do mundo. Não tem um único apartamento e é o que é mais usado no planeta. Para as viagens, acabou com as agências. O mundo mudou muito rapidamente. E a pandemia chega nessa hora de a gente repensar, né? Mudou tudo, os trabalhos. Olha, a SOS já tinha um trabalho de fazer home office muito antes, uns 10 anos antes, talvez, né? E a gente está vendo agora, acabei de ver notícias dizendo, olha, acabou aquele jeito de trabalhar, vai ser desse jeito. Talvez um pouco precarizado, né? Não é uma uberização do trabalho, mas a gente vai perceber que é um novo contrato social, né? E esse contrato, a questão ambiental entra firme. Nós vimos agora, no mundo corporativo, a questão do ESG, né? Que é do Environment, Social e Governance, aí que eles chamam, que não tem mais conversa. Todas as empresas, bancos, financiadores, né, fundos de investimento, se não tiver isso, não entra mais no clube, não entra mais numa bolsa de valores. Então,
é um momento muito especial e a pandemia coloca todo mundo igual. Não tem aquela coisa de um país que estava avançado, outro que está ali. Todo mundo está no mesmo tanto. E acho que o maior resultado dessa pandemia, e se eu pudesse resumir, vai ser a questão da colaboração. Quem não fizer a colaboração, a gente está vendo aí quantas vacinas acontecendo, né? Quantas interações que a gente tem, cada um no seu quadrado e se relacionando. Eu acho que esse é o grande ganho que a gente vai ter agora, né? Entender que o mundo é um só, não tem planeta B, entender que a gente tem que realmente pensar um outro modelo, é um outro modelo mental, é uma outra história para a humanidade daqui para frente. Quem sabe assim a gente faz esse processo civilizatório sem ser de agressão à natureza, mas com a natureza a favor e não contra. Compliquei? Sim. Não, imagina. Compliquei, vou explicar de novo. Não, não, imagina. Nossa, é sempre bom ouvir, né? Eu falo que você buscar e ouvir as opiniões, né? A gente só engrandece, né? Isso é muito importante, a gente conhecer, ver a ideia de cada um, ver o ponto de vista de cada um, né? Isso ajuda muito também a gente formular a nossa ideia, né? Para ver. Então é muito bacana. Ô, Mário, assim, a gente já está, né? Já está com 40 minutos, olha como passa rapidinho, né? Você vê que o negócio é voando, conversa quando tá boa, é assim. Eu queria que você compartilhasse, né, algumas informações com o pessoal que está aqui assistindo, né, dos principais projetos da SOS Mata Atlântica nesse momento, né, o que está acontecendo. Eu quero que você fique à vontade agora para falar. Fazer meu comercial? Ah, boa. Pois é, eu já estava fazendo antes, né? Todo mundo. Não, acho que o que a gente tem de bacana agora é ficar atento com os retrocessos que estão acontecendo com as questões ambientais no Brasil, né? Principalmente a lei da Mata Atlântica. A gente viu aquela história de passar a boiada, que era um processo de tirar a proteção da Mata Atlântica que o ministro queria fazer. Aliás, nem pode chamar de ministro, porque quem falou o que ele falou naquela reunião não pode aceitar isso como ministro. Então, nós estamos tendo um problema seríssimo com relação a tirar a proteção da Mata Atlântica, querer passar para que continue se destruindo o pouco que resta de Mata Atlântica, sem ter a presença daquele que é o órgão que é responsável, como o próprio IBAMA, né? O ministro queria passar a bola, e aí a gente tem que ver uma coisa muito importante. Não é só uma ação do ministro. Né? O que nós vimos agora, por exemplo, o aumento do desmatamento com um dos principais projetos da SOS, que é o Atlas, nós vimos que foi no mesmo lugar onde aconteciam os crimes ambientais. Então, aquela história do presidente dizer, não tem mais fiscalização, não tem mais multa, tem anistia, nós estamos vendo isso explodir o desmatamento em todos os biomas, a Mata Atlântica também. Então, nós fizemos aí uma mobilização, um abaixo-assinado, todo mundo que está aí com a gente precisa e deve assinar, porque isso é um credencial para a gente estar lá lutando, né? Esse também está no site da SOS Mata Atlântica, as pessoas podem estar junto. Um outro ponto bem bacana para a gente estar trabalhando é a questão das eleições que chegam agora. Então, nós vamos ter eleição para prefeito e vereador, a gente batalhar seriamente com esses candidatos. O que você vai fazer pela Mata Atlântica? Tem uma sugestão da SOS, que são os planos municipais de Mata Atlântica. Dentro daquele programa da SOS de proteção e monitoramento, né, trazer a lei que está lá na Constituição, que virou lei depois de 14 anos de batalha, de decretos, depois das regulamentações nos 17 estados brasileiros, né, depois que a gente percebeu tudo isso, como ela vem sendo aplicada desde 2008, sem conflitos. A gente já tinha, talvez um pouco na região metropolitana, mas é conflito, eu acho, de polícia, porque é questão de ocupação por loteamentos criminosos, tudo. Não estamos falando dessa supressão de vegetação para conversão de áreas, como é no Pará, para a pecuária, como é
né, em alguns estados, ou no Cerrado, para se fazer a agricultura. Nós estamos falando de crimes e nas regiões metropolitanas a expansão da cidade tem sido muito forte. Então, trazer isso para os vereadores. Olha, nós temos aqui uma possibilidade de fazer a lei acontecer no município. E aí lembra daquela conferência de Estocolmo que dizia pensar global e agir local. Agir Olha local. Que coisa, que oportunidade que a gente tem de resgatar aquilo que é talvez o maior ensinamento que mudou a história do planeta quando se falava de meio ambiente com a Conferência de Estocolmo, que traz a educação ambiental, que traz todos esses novos conceitos para a gente. Então, nessa eleição, né, a SOS fez aí uma manifestação para que oriente as pessoas que vão falar com os candidatos, porque esse cara não é igual eu que fico lá em Brasília tentando falar com o deputado, que vem de vários lugares do Brasil, com várias orientações e financiado por vários interesses. Na rua, o seu candidato, você vê ele, você está lá, você está de olho nele, conhece o prefeito, conhece a família, tudo. Então, é importantíssimo nesse momento a gente levar essa ideia de, olha, qual é o seu compromisso com o meio ambiente? Fazer restauração, recuperar áreas de preservação permanente, trazer isso ali para o candidato, melhorar a questão do saneamento, a coleta seletiva, sei lá, qualquer trabalho, mas ele sentir que você está cobrando. Isso é importantíssimo e a gente pode estar fazendo esse tipo de trabalho. E, de outro lado, a questão da restauração. Nós estamos firmes na história de restauração florestal. Eu dei o exemplo lá de Promissão, mas tem muitos projetos da SOS em todos os lugares de restauração. Isso, inclusive, ajuda a cumprir aquele acordo, né, do clima, que o Brasil tem 12 milhões de hectares para serem restaurados. Olha que oportunidade que tem isso. E tivemos agora um trabalho para que São Paulo, nos planos de recuperação ambiental, tenha diminuído aquele déficit de APP e reserva legal. Isso é importantíssimo. Então, tem aí grandes oportunidades, inclusive profissional, para quem está ouvindo a gente, né? Esse novo universo, esse novo normal aí vai dar algumas chances para que a gente possa trazer os temas ambientais para a economia, para a sociedade e para o meio ambiente. Sim, bacana, isso mesmo. E aí, né, para a gente já começar, né, finalizar, porque a gente já está quase no tempo, eu acredito que tem muitas pessoas assim que se interessaram, né, e gostariam de aprofundar mais o tema, e aí eu quero pedir uma dica. Eu já dei a minha, né, já pedi para o pessoal, falei, não, vai lá no site da SOS, dá uma olhada no relatório Observando Tietê, acompanha, e aí eu quero agora pedir a sua dica, né, se você pode indicar leitura, podcast, filme, o que nesse momento, ainda mais agora que a gente está em casa, né, aproveitar para se informar, para aprender um pouco mais. Bom, eu tenho uma coisa que eu sempre vejo que me inspira, que é aquele filme do Kurosawa, né? Que é talvez um dos filmes mais bacanas da história, que agora qual que é o nome? Eu já me lembro. Mas é um filme que traz toda a história. É só procurar no Kurosawa lá, você vai achar muito legal. Tem um livro que eu gosto muito que fala sobre a questão da Terra, né? Como é que está o... Aliás, tem muitos autores hoje. Se falar um, seria muito ruim. Eu acho que agora, nessa lista de leituras que a gente tem, a gente podia procurar um pouco mais dessas... Eu gosto de Chomsky, Noam Chomsky, que está falando dessa nova economia, né? Nós temos aí gente que pode estar trazendo esse novo jeito de pensar que a gente precisa entender. Não mais com aquela coisa de se é socialista, os clássicos, né, como a gente via antigamente da economia e tal, mas coisas novas. O Kurosawa meu Deus, como é o nome do filme? Desusa lá. Tá aqui. Tem que ver, muito boa esse filme. Que bom que a turma é rápida. Roberto, valeu, Chimizo, mandando a dica. Também Dream, nossa senhora, que maravilha, né?
Mas eu acho que a gente tem que pensar agora, esses novos pensadores, tem gente já falando dessas novas economias, né? A retomada verde, eu acho que é uma dica muito boa para as pessoas pesquisarem dentro dessa questão da retomada verde. A própria questão do ESG, a gente que acompanhou ISO, isso, aquilo, outro, agora tem essa nova oportunidade. Eu acho que a gente tem que pensar assim, como é que isso pode agregar no meu entendimento, talvez profissional, na minha formação profissional. E, lógico, aquelas coisas obrigatórias, né? Ler muito sobre a questão do licenciamento ambiental, que tem aí um palco menos solto com a nova lei do licenciamento ambiental. E, no caso do Tietê, muita atenção, porque a gente agora quer ver essa etapa do projeto Tietê, nós estamos terminando aí talvez a quarta etapa, né? São Paulo precisa estar mobilizado, se cumpriu até então tudo que era possível do Tietê, e a gente viu, por exemplo, trabalho como Baía da Guanabara, Baía de Todos os Santos, os projetos que começaram igual a gente foram destruídos, porque a sociedade deixou de acompanhar, e a corrupção comeu solta, né? Então, também a gente ficar atento no projeto Tietê, lá tinha etapas, tudo vale a pena revisitar o projeto que era lá do começo dos anos 90 e ver como é que pode se agregar valor. Talvez a gente vá passar por um tratamento terciário, as estações estão prontas para fazer isso. Então, muita atenção, quem acompanhou a lei de saneamento pode ver também. Temos aí muita oportunidade. Só oportunidade. Que bom. Sim, sim. Nossa, Mário, eu só tenho a agradecer. Nossa, eu estou muito feliz, foi um bate-papo muito gostoso. Como eu falei no início, né, eu sou até suspeita para falar, acompanho o seu trabalho, acompanho o trabalho da SOS Mata Atlântica, né, a gente sabe o quão responsável, né, e importante é o trabalho que vocês desenvolvem. Eu, como a coordenadora do Museu da Energia de Salesópolis, eu fico estou muito honrada em recebê-lo, né, a gente tem um carinho pelo Rio, né, a gente tem um carinho, lá são 156 hectares de Mata Atlântica que a gente é apaixonado, né? Tem um educador lá que é biólogo, meus amigos estão aí, tem muitos aí assistindo que são biólogos e amantes, né? Então, para a gente conversar com você é uma delícia, assim, é muito bom. E eu acredito que é uma conversa muito válida nesse momento, né? Como você colocou, tem muitas coisas acontecendo, muitas coisas sérias, né? E que a gente precisa lutar, precisa batalhar para que tudo fique bem, né? Para que a gente consiga manter essa coisa linda que é o meio ambiente, né? Ali, vivo. Então, eu agradeço, Mário, por esse bate-papo. Foi rápido, né? Ó, já estamos quase, tem 8 minutos que eles já... Não, eu falei, gente, 1 hora. Do Tietê, tanta história para a gente falar, né? Que não, legal. Pois é, e eu tive que montar assim algumas coisas só para perguntar, mas eram tantas coisas que eu falei, gente, 1 hora não dá, mas é só 1 hora. Eu falei, meu Deus. Mas, ó, fica registrado que eu ainda vou fazer de novo outros convites, viu? Agora que eu já estou assim, ó, agora você não tem mais como escapar. Eu vou lá visitar o museu de novo, que eu tenho saudade, há muitos anos, nem na nascente. Então, por favor, por favor. Eu fico aí, que é a minha casa, que isso? Tá? Por favor, quando vier a Salesópolis, gente, faço questão, faço um café para você lá no museu. Eu quero muito recebê-lo. Show. Gente, então, muito obrigada. E lembrando, pessoal, deixa eu até... Amanhã eu vou estar com uma colega sua, Mário. Amanhã, a live, às 16 horas, eu vou estar com a Solange Vu. Ela vai falar um pouquinho, né, do... Grande, maravilhosa. Ela vai falar um pouquinho do Tietê de ontem, o Tietê de hoje, o que ela espera, né? Ela, como filha da terra, ela vai contar um pouquinho mais das histórias aqui para nós. Então, amanhã a gente está com ela. Convido a... de Mata Atlântica, explora ela amanhã para a gente ter isso em Salesópolis. Pode deixar. Não. Municípios aí, tá? Ela é maravilhosa. Ela também tem... Lá com a turma. Suzano. Ela tem muita coisa para contar. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Então, amanhã, convido todo mundo, amanhã, às 16 horas, para esse bate-papo. A gente está dando continuidade. E obrigada, Mário.
Vou, assim, todo coração, muito Simone, obrigada. obrigado a vocês. Eu Valeu, agradeço a sua gente. companhia. Bacana. Até. E, Show. galera, quem quiser, ó, segue o museu, segue no Instagram. Quem ainda não segue, segue aí. Curte lá a página do Face e se inscreve no YouTube, gente. Toda semana tem novidade. Tá joia? Obrigado a todos e até amanhã.